Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para a turma do 5º ano. E o tema da nossa aula de hoje é lendas indígenas. Vamos conhecer algumas lendas, alguns mitos de origem indígenas. Possa ser que você já tenha ouvido falar de alguns delas, também possa ser que alguns sejam novidade para vocês. Mas fica aí para você poder conferir cada uma delas. Por que existem as lendas indígenas? Bem, elas explicam diversas coisas, como a origem da vida, mistério, fantasia, e também serve na questão da educação dos índios. Todas as lendas indígenas, ela vai ter tanto a sua origem como a sua explicação e um aprendizado também. Então, além de citar elementos que na cultura indígena são elementos bastante importantes, elementos como divindades indígenas, ela vai servir como um aprendizado. E observa só, como foi que surgiram as lendas indígenas? Serviu para doutrinar os índios desde a infância, tá? Essas histórias, elas são contadas pelos mais velhos para doutrinar as crianças indígenas. Falam da força, da coragem, da floresta, de alguns hábitos também. E isso faz parte da cultura do povo indígena. Envolvem elementos da flora e elementos da fauna também. Eu separei para vocês algumas lendas, 10 lendas indígenas, e a gente vai fazer o seguinte, vou deixar aqui na tela para vocês observarem a imagem, que é uma representação, porque com o passar do tempo algumas lendas sofreram modificações, né? Porque quando essa lenda é recontada, ela é passada de geração em geração, ela sofre uma modificada, mas a essência ela não muda, tá? Então eu separei 10 lendas para que você conhecesse, aprendesse também um pouco sobre a cultura dos povos indígenas e no final a gente vai ter um quiz. Então presta bastante atenção para cada lenda que eu vou contar para você, para que no final você possa fazer todas as pontuações, tá bom? E a primeira lenda que eu trouxe para você é a lenda da Iara. Observa bem a fotografia. Iara era uma índia admirada pela sua beleza e também pelo fato de ser uma grande guerreira. Invejosos, os seus irmãos resolveram matá-la, mas, sendo uma guerreira habilidosa, ela consegue vencer a luta e é ela quem os mata. Com medo de ser punida pelo pajé da tribo, ela fugiu, pois o pajé era o seu pai. E quando ele encontrou com a Iara, ele resolveu castigá-la, lançando-a ao rio para que ela morresse como seus irmãos. No entanto, os peixes salvaram a Índia, a qual se transforma numa bela sereia, que passa a habitar os rios da região da Amazônia, atraindo os homens para lá para tentar afogá-los. Segundo a lenda, quem consegue escapar enlouquece e somente pode ser curado por um pajé. E a segunda lenda que eu trouxe para vocês é a lenda do Curupira. Curupira é o protetor das florestas. Ele apresenta como uma principal característica o fato de ter os pés virados para trás. Apesar de ser perverso, ajuda os caçadores, que lhe oferecem cachaça e fumo, proporcionando-lhes umas caças bem-sucedidas. Além de estar associado a alguns casos, o Curupira ele pode fazer com que as pessoas se percam na mata. Para distrair o Curupira e poder escapar dele,
deve ser dado um novelo de cipó com a ponta bem escondida. Ao tentar encontrar a ponta, o curupira se distrai, dando tempo para que as pessoas fujam. Próxima lenda é a lenda do boto. O boto cor-de-rosa é um galanteador que se transforma em um rapaz jovem e muito bonito para se encontrar com as moças da comunidade. E isso acontece principalmente por ocasião das festas juninas. Ele é conhecido por ter um chapéu branco que usa para tentar esconder o nariz pontudo, que se mantém mesmo após sua transformação. E após seduzir as moças, ele acaba levando elas para o rio, onde elas engravidam. E quando voltam para a comunidade, a moça aparece sem saber quem é o pai do seu filho, motivo pela qual muitas crianças dizem que são filhas do boto por não conhecer o pai. A próxima lenda é a lenda da mandioca. A mandioca, como a gente conhece, é uma raiz cuja origem é explicada a partir de uma menina chamada Mani, que foi enterrada numa oca. Mani era neta do cacique e era muito querida pela sua tribo. Porém, ela faleceu durante o sono. Um dia, pela manhã, sua mãe encontrou morta com um sorriso descansado e encantador. A menina então foi enterrada na oca onde vivia. Inconsolável com a perda, sua mãe chorava, umedecendo a terra com suas lágrimas, como se estivesse regando aquela terra. Então, nesse local nasceu uma planta diferente, a qual a mãe passou a cuidar. Até que um dia ela cavou a terra, notando que a mesma estava ficando rachada. Ela tinha esperança de que sua filha estivesse renascendo. Ao cavar a terra, a mãe descobriu a raiz, que hoje é conhecida como mandioca. Agora vamos ver um pouco da lenda do boitatá. O boitatá é uma serpente de fogo que protege a floresta. Sua lenda possui várias versões. Em uma delas, uma cobra adormecida durante um longo tempo acordou faminta e, para saciar sua fome, comeu os olhos de todos os animais, transformando-se numa cobra de fogo. A sua luz assusta quem quiser fazer mal à floresta durante a noite. É conhecido através de vários nomes pelo Brasil. Os índios o chamam de Mibaetatá e os nordestinos dizem que essa personagem representa a alma dos compadres e das comadres. Outra versão remonta ao dilúvio, quando, para se proteger, a cobra entrou num buraco escuro. Lá, os olhos delas cresceram. De dia, o boitatá não enxerga, mas à noite vê com muita clareza. Lenda do guaraná. O guaraná é um fruto que se assemelha aos olhos humanos. Segundo a lenda, surgem como os olhos de um índiozinho que morreu ao ser picado por uma serpente. Os pais do índiozinho não conseguiam ter filhos, mas, depois de pedirem ao Deus Tupã, tiveram um menino saudável, que era muito querido pela tribo onde vivia. O Deus da escuridão ficou invejoso e decidiu matar o menino. Assim, num dia em que ele tinha saído para apanhar frutos na floresta,
o deus da escuridão, Jurupari, se transformou em uma serpente e o matou envenenado. Tupã mandou plantar os olhos do menino e deles nasceu uma árvore de frutos, a qual é conhecida como o Guaraná. Lenda da Caipora. O caipora é mais um guardião da floresta, confundido por muitos como o curupira. É conhecido pelos gritos assustadores que afastam os caçadores, por despistá-los com pistas falsas, bem como pela capacidade de ressuscitar os animais. Tal como o curupira, pode ajudar os caçadores, desde que os mesmos lhe deixem fumo junto a uma árvore. Caipora, do tupi caapora, quer dizer habitante do mato e pode ser representado como homem ou como mulher, conforme a região do país. Lenda do Saci Pererê. O Saci Pererê é um menino conhecido pelas suas travessuras. Além de esconder objetos das pessoas, ele faz tranças nos cabelos dos animais e atrapalha o trabalho das cozinheiras, fazendo com que elas queimem a comida. Tem uma perna só, usa gorro vermelho e fuma cachimbo. Mas nem sempre foi assim. Inicialmente, o Saci tinha 2 pernas, mas perdeu uma lutando capoeira, a partir de quando começa a fumar. Nascido de um bambu, quando morre, o Saci vira um cogumelo venenoso. Lenda da Vitória Régia. A Vitória Régia é uma planta que surge como uma homenagem de Jaci para uma índia, que morreu afogada após ter se apaixonado por ele. Jaci é a lua para os índios e namorava as índias mais bonitas da região, as quais eram levadas para o céu e transformadas em estrelas. Nayá esperava ansiosamente pelo encontro com Jaci. Um dia, apreciava o luar sentado à beira do rio, quando, vendo um reflexo da lua na água e acreditando que Jaci tinha vindo buscá-la, debruçou-se para beijá-lo e caiu no rio, morrendo afogada. Lenda do Diamante. Conta-se que, numa aldeia, o casal Itajibá e Potira vivia feliz. No entanto, a tribo foi atacada. Itajibá precisou partir para a guerra junto com outros guerreiros. Chegando o grande dia, os índios subiram na canoa e seguiram rio acima. Potira, sua esposa, ficou à beira do rio, esperando pelo seu amado. Passaram-se várias luas antes que os homens voltassem para casa. Quando Potira avistou as embarcações no horizonte, sentiu uma grande alegria, pois Itajibá estaria entre eles. Qual não foi sua surpresa ao perceber que seu marido não havia regressado do combate? A índia se desesperou e começou a chorar amargamente. Triste, caiu na areia da praia e soluçava sem parar. Tupã, o deus dos índios, compadecido com a dor da jovem índia, transformou as suas lágrimas em diamantes, que só podem ser descobertos entre os cascalhos e a areia do rio. E aí, gostaram de conhecer essas lendas? Espero que você tenha prestado bastante atenção, porque agora eu separei um quiz. Algumas das lendas que eu contei para vocês vai aparecer aqui umas perguntas, tá? E aí você vai ter que falar a sua resposta daí. Vamos para a primeira pergunta. Quem é essa personagem que à noite sai na mata com fogo em sua cabeça
para proteger a floresta. E aí? Eu contei algumas lendas para vocês. Qual das lendas que eu contei tem um personagem que à noite sai na mata com fogo em sua cabeça? Vamos para as opções. Boitatá, Saci, Comadre Fulozinha ou Manioca? 5 segundos para você pensar. Se você falou que a resposta certa é Boitatá, você acertou, você prestou atenção. Anota aí um ponto, tá bom? Próxima pergunta. Seus pés são virados para trás, o que confunde os caçadores, fazendo com que se percam nas matas. Surge e desaparece de repente. Isso aí é fácil da gente saber por essa dica, né? Curupira, Saci ou Boitatá? Essa foi muito fácil. A resposta certa é Curupira. Próxima pergunta. Qual é o nome da sereia que também é conhecida como Mãe d'Água? Iracema, Nayá ou Iara? Bastante fácil também. E se você falou que a resposta certa é Iara, você marcou mais um ponto. Mais uma pergunta. Na lenda da mandioca, a Índia Mani apaixonou-se por uma árvore? A Índia Mani foi enterrada em uma oca ou a oca transformou-se na Índia Mani? 3 opções. E aí? Pensa bem direitinho. Conseguiu encontrar a resposta? Se você falou que a Índia Mani foi enterrada em uma oca, você prestou bastante atenção, você acertou. Próxima pergunta. Nome da lenda em que Nayá se apaixona pela lua? Vamos às opções. É a lenda da Vitória Régia, da Iara ou do Boitatá? Olhando aí a imagem, já temos a resposta, né? Conseguiu acertar? Lenda da Vitória Régia. Se você acertou tudo, ó, parabéns, você prestou bastante atenção às lendas indígenas que eu contei para você. Vamos para o nosso desafio de hoje? No desafio de hoje, você vai pesquisar outra lenda indígena. Contei 10. Quero que você pesquise outra diferente daquelas que eu trouxe hoje. Pesquisa aí, anota no seu caderno, capricha na letra, organiza o seu texto, tá bom? E você também pode fazer uma ilustração, você pode desenhar alguma imagem que represente essa lenda. São diversas lendas de origem indígena. Preciso que você pesquise só mais uma, lembrando que tudo isso faz parte da cultura do povo indígena, da história dos povos indígenas. E isso é passado de geração em geração. São os avós que contam para os filhos, que contam para os netos e que até hoje, provavelmente, você já tenha ouvido falar de algumas dessas lendas. Então, olha como é interessante. Essas histórias são mais antigas do que eu e mais antigas do que você. E atualmente a gente ainda pode saber um pouco dela. Então, cumpra aí o seu desafio, tá? Pesquisa, anota e manda aqui pra gente que eu vou amar receber o seu desafio. Um grande beijo e tchau, tchau!